Oi, gente, vocês lembram que o Sérgio Moro posava de juiz, xerifão, que era contra a corrupção? A gente sempre soube que isso era uma grande fachada. Só que agora a fachada ficou tão óbvia, tão suja, porque ele saiu em defesa de mudanças da lei de ficha limpa para livrar a barra do Bolsonaro. E aí ele vai passar por uma humilhação gigantesca que a gente vai assistir aqui e comentar. Lembrando que se vocês quiserem ajudar o canal A Nova Máquina do Tempo, o nosso Pix é andretj@terra.com.br, um dos nossos Pix, né? E vai estar mais detalhes no comentário fixado, se vocês também quiserem de outras formas nos ajudar. Vamos assistir o vídeo e tecer comentários. Anuncio item 1 da pauta, projeto de lei complementar número 192 de 2023, da deputada Dani Cunha, que altera a lei complementar número 64 de 1990 e a lei das eleições. Nós tomamos uma posição clara de rejeição a esse projeto, principalmente porque se trata de uma proposta flagrantemente inconstitucional, especialmente no que diz respeito à busca de assegurar a aplicação imediata das novas regras, inclusive a processos em curso e a processos transitados em julgado, alcançando condenações e fatos pretéritos. Ou seja, o desrespeito flagrante ao artigo 5º da Constituição, que garante a irretroatividade de leis em relação a aspectos importantíssimos. Ela busca a desconstituição da coisa julgada para beneficiar A, B, C ou D. O B do Bolsonaro, né? É claramente para salvar a pele do Bolsonaro. Esse pessoal aí é totalmente sem vergonha, mas vamos seguir. Portanto, é inaceitável que essa casa esteja discutindo um assunto como esse, quando tantos assuntos são mais relevantes do que isso, e caminhando numa linha profundamente equivocada e que vai somar para a obtenção da impunidade de um conjunto de atores políticos da sociedade brasileira. E eu não quero aqui nem citar nomes, porque isso já corre há muito tempo. Já se sabe qual era o objetivo lá atrás de quem apresentou essa proposta: criar as condições para pessoas condenadas por crimes, julgados pela justiça, em última instância, possam readquirir o direito da elegibilidade. E, de fato, a lei da ficha limpa tem pontuais injustiças. E esse projeto corrige várias dessas injustiças. Me refiro aqui especificamente àqueles casos de inelegibilidade não decorrentes de uma condenação criminal, mas sim decorrentes de outra espécie de julgamento. E nós temos visto, infelizmente, várias injustiças sendo cometidas. Agora ele quer dizer que crime eleitoral é uma coisa menor, não é? Enfim, se a condenação foi no TSE, aparentemente o peso é pouco, né? Bolsonarista Sérgio Moro, passa pano de bolsomínio, passa pano dos bolsonaristas. Realmente, mas vamos lá, o Randolph vai colocar ele no seu devido lugar. Para ficar num exemplo aqui, senador Alessandro, foi cassado o mandato do deputado federal mais votado do Paraná, Deltan Dallagnol, sobre um argumento que não convence. Respeitamos lá a Suprema Corte, mas não convence. Mas, de fato, houve esse julgamento injusto que pode acarretar uma inelegibilidade até de 8 anos. Não se trata se a alteração da lei servirá fulano ou cicrano. Há um ambiente aqui constituído no plenário de que a alteração da lei prejudica, na verdade, um agente determinado, a sociedade brasileira. Foi tido por outros. Realmente, essa é uma tarde no plenário do Senado em que a gente assiste eventos um tanto estranhos, né? Quem outrora defendia, em outros tempos, tanto a lei da ficha limpa, não sei por qual circunstância repentina, se converte a defender agora a alteração para flexibilizar a lei da ficha limpa. Pois é, paladino de outrora agora defende ladrão de joias e de rachadinhas. É isso aí mesmo, Rodolfo. É realmente um dia único, talvez eu não diria um dia único, meu caríssimo senador Alessandro, mas é uma daquelas tardes no Senado em que vaca não conhece bezerro, concretamente, onde a gente vê outrora paladinos da justiça se convertendo à flexibilização
da lei mais avançada no ordenamento jurídico constitucional brasileiro, de defesa do princípio do artigo 37, da impessoalidade e da moralidade no serviço público. Não se trata de um ou de outro que vai ser beneficiado pela alteração. Se trata do princípio, que é isso que corretamente a bancada do Partido dos Trabalhadores está defendendo aqui. Não há razão ou circunstância, a não ser interesses outros, que, convenhamos, começam a ficar mais estranhos nesse plenário, para que a lei da ficha limpa, nesse momento, seja alterada. Olha, nós temos que entender que a população brasileira merece respeito. Flexibilizar a lei da ficha limpa, que foi uma iniciativa popular com 1,6 milhões de assinaturas da população brasileira, querendo o básico, querendo o elementar, querendo o cumprimento dos princípios que regem a administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Um dos momentos mais sublimes numa democracia é o momento do sufrágio universal do voto. E nós, políticos, temos a obrigação de cumprir com esses princípios que regem a administração pública, independente se vai se vai atribuir nomes a A, B ou C, porque o princípio é da impessoalidade. Mas o que nós temos que atender aqui é que alterar uma lei que veio de iniciativa popular e que o próprio Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade dessa lei, e que foi um avanço dentro do Estado Democrático de Direito, é escarnecer da população brasileira, é vilipendiar daquele que mais luta e quer uma sociedade em que todos efetivamente tenhamos dignidade. Então eu faço esse apelo aqui. Por que agora nós vamos efetivamente modificar, flexibilizar para beneficiar pessoas que não cumpriram com o munus público, que não cumpriram com sua função política? É porque os bolsonaristas, o motivo é simples. Eles querem ter o Bolsonaro não só candidato, como querem ter o Bolsonaro fazendo campanha para eles em locais extremamente conservadores para serem eleitos. É só por causa disso. É só por causa disso. Eles querem o Bolsonaro elegível para facilitar a eleição e a manutenção do poder deles. Porque tem vários lugares intensamente conservadores que isso daí garante votos, que garante a presença deles no Congresso. Lei, ficha limpa, esses princípios defendidos pelo Fabiano Contarato, pelo Randolfo Rodrigues, isso nem passa pela cabeça desse povo. Que não cumpriu com aquilo que rege o princípio da moralidade estabelecido no artigo 37 da Constituição Federal. Não podemos admitir isso. E eu quero deixar claro aqui que o meu voto é contra, é totalmente contra qualquer alteração que esteja sendo feita, impregnada, violentando esse princípio da moralidade, que, volto a falar, já foi declarada a sua constitucionalidade pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Tenhamos aqui a responsabilidade de entender que todo o poder emana do povo e que a população brasileira merece respeito, e que nós não podemos compactuar com políticos que usaram de um mandato popular para subverter a ordem, para praticar crimes, para praticar condutas imorais, para vilipendiar a Constituição Federal, que é a espinha dorsal do Estado Democrático de Direito. Tenhamos a hombridade, tenhamos o compromisso dentro de um Estado Democrático de Direito para cumprir efetivamente com os princípios que regem a administração pública. Na verdade, isso só vai ser rejeitado não por causa desses princípios, mas se tiver pressão popular para que essa mudança seja impopular. E aí, com medo da reação, os políticos bolsonaristas podem, alguns deles, não todos, né, mas alguns, principalmente aqueles que dependem mais da aprovação popular, né, e não bolsonaristas, mas aqueles do centrão, podem calcular que não vale a pena queimar tanto cartucho com isso daí, queimar tanto capital político com isso. Porque um grande professor que eu tive dizia: político, em geral, alguns têm princípios. Nós vimos alguns aí. Mas muitos só fazem o correto quando são constrangidos a isso. Nós temos que repetir isso. Platão falava que a sabedoria está na repetição. Nós temos que estar repetindo dioturnamente. Passou da hora de nós, políticos, me perdoe o desabafo, presidente, passou da hora de nós, políticos, derrubarmos os muros do parlamento e interagir com o principal destinatário, que é a população. Uma população vilipendiada nos seus direitos elementares. Eu volto a falar, eu sempre falo aqui, quando um político desvia verba da saúde, ele está matando milhões de pessoas. Quando um político desvia verba da educação, ele mata o sonho de milhões de jovens. Faço esse desafio. Qual o percentual da população carcerária que está lá condenada por crimes contra a ordem tributária, contra o sistema financeiro, crimes de sonegação fiscal, corrupção ativa, corrupção passiva, peculato? As cadeias estão lotadas de pobres, pretos, pardos,
porque o Estado criminaliza a pobreza e a cor da pele. E agora nós vamos, sim, flexibilizar a lei de ficha limpa, que foi um avanço da população brasileira, que foi para cumprir esse princípio de moralidade expresso no artigo 37. Agora vamos, sim, flexibilizar, porque Espero que não façam isso, né? Espero que não façam. no Brasil, uns são mais iguais que outros. O PT tem que acertar as contas com o passado, mensalão, petrolão, a ação que moveu agora contra a lei das estatais, utilizou lá a partir dos satélites para suspender a lei das estatais. Estamos retornando a ver, né, no cenário suspeitas de negociatas inúmeras dentro desse governo federal, e aí não tem autoridade moral para vir aqui defender, né, que é a defensora da lei da ficha limpa. Não há essas condições. O que nós precisamos fazer nessa casa, na minha opinião, é retomar uma discussão séria da agenda de corrupção, que passa, inclusive, por dar autonomia à Polícia Federal, por termos a execução da condenação criminal em segunda instância. Quem disse que a Polícia Federal não tem autonomia, Sérgio Moro? Quem disse? Tá com medo da polícia agora, é? Tá já preparando a sua defesa, dizendo que se for acusado de alguma coisa é porque a Polícia Federal não tem autonomia? Nós também, presidente, não vamos aceitar que a turma que deu golpe no Ministério da Educação, que roubou joias, que deu golpe na vacina, que praticou todo tipo de ladruagem, a turma do PL, que praticou todo tipo de ladruagem e rachadinha nesse país durante 4 anos, vem aqui apontar o dedo pra gente, viu, presidente? Então vamos votar isso hoje, vamos votar agora. Questão procedimental para ser colocada a voto. Foi adiada para após as eleições municipais, né? Porque esse povo... Sabe por que foi adiada? Porque eles estão com medo de votar a favor e serem punidos nas eleições. Estão com medo de serem punidos. Enfim, gente, peço a vocês que se inscrevam no canal Nova Máquina do Tempo, divulguem o nosso material e a gente se vê em breve em um outro vídeo. Tchau, tchau.